Olá, gente! Muito bem-vindos ao podcast Depois do Cinema. Hoje é um momento especial para mim e uma querida convidada que a gente vamos conversar. Vai ser um momento onde a gente vai conversar sobre um dos filmes que mais me inspirou a seguir o projeto. Então, bem-vinda, Carla! Obrigada, Caio. Obrigada a todos da coordenação do podcast Depois do Cinema pelo convite. Espero contribuir aí para o nosso aprendizado, né? Para esse bate-papo gostoso aqui. Eu acho que no nosso primeiro podcast as pessoas ficam assim meio indecisas, vai ser a primeira participante e tal, mas é uma conversa, eu sou amador ainda, eu tô entendendo mais as coisas, mas vai ser um podcast que vai nos proporcionar um longo caminho frente a frente com a fera. Tenho certeza. E agora eu fiquei surpresa agora em saber que esse vai ser o primeiro podcast. Agora eu tô com uma responsabilidade muito grande. Mas vamos lá. Vamos bater esse papo então, Caio. Carla, como é trabalhar na área do cinema? Porque você já trabalhou um pouco nessa área. Fala um pouquinho pra gente. Para mim, trabalhar no cinema foi um dos maiores desafios da minha vida, algo que eu realmente não esperava, porque eu já vinha há mais ou menos quase 10 anos antes de fazer a minha primeira produção independente, trabalhando na área artística como dramaturga, né, escrevendo peças de teatro, mas eu nunca tinha posto a mão na massa de uma produção, ainda mais uma produção audiovisual. E na minha experiência, quando eu fui fazer o meu primeiro filme como diretora, eu fiz um filme em homenagem à minha avó, né, que desencarnou em 2015, onde eu relatei, né, eu fiz um docudrama onde eu relatei a história de 4 pessoas, de 4 senhoras que renunciaram à vida para estar ajudando a família. E nesse processo, eu contar a história da minha avó e a história dessas senhoras, eu revivi a minha própria história e eu digo que eu abri a caixa de Pandora. Por quê? Porque uma coisa é você ter as lembranças da sua história, do seu passado. Outras coisas é você manipular um instrumento que vai te fazer você voltar ao passado. Então você nunca sai de um projeto a mesma pessoa, ou descobrindo, ou achando as mesmas coisas sobre você e sobre a sua história. Então realmente, para mim, foi uma caixa de Pandora, onde eu assustei com muitas questões pessoais minhas, e ao mesmo tempo eu me redescobri, e a partir dali eu comecei uma nova caminhada. Então, por isso que eu acredito muito que o cinema, ele é muito mais do que um entretenimento. Ele é realmente uma ferramenta educacional, mas uma ferramenta educacional não só para quem assiste os filmes, mas principalmente para aqueles que produzem os filmes, né? Que sejam eles diretores, roteiristas, a produção, porque na verdade um filme não é só do diretor ou do roteirista, é um filme feito por todos, né? É uma obra coletiva. A gente fala que o filme ele é uma obra coletiva. Então, para mim foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Abriu a minha mente para muitas coisas a respeito da vida que eu não tinha antes de me tornar definitivamente uma cineasta. Da primeira vez que eu vi o filme, eu falei, nossa, esse filme conta a história da Carla, conta a vida da Carla. O filme, né, o docudrama, ele chama Joanas, Alguém Se Lembrou de Mim. Na verdade, é tão interessante o processo audiovisual que quando você dirige um filme, Caio, não tem como um filme não ser um filme com a digital do diretor. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Eu posso ter um diretor que vai querer falar assim, eu vou escrever um filme com o tema que a Carla fez, ou seja, eu vou relatar histórias de senhoras que renunciaram à vida por alguém que elas amam, mas nunca vai ser o mesmo filme, porque sempre vai ter o viés, o olhar daquele diretor, entendeu? Então, assim, quando eu fiz o filme, quando eu iniciei o projeto de Joanas, Alguém Se Lembrou de Mim, a minha intenção era ficar o mais neutra possível dentro do filme, mas a neutralidade ela é impossível dentro do filme, porque quando você vai produzir, você recorta, por exemplo, todas essas 3 câmeras que estão nos filmando, eu estou editando uma realidade. Eu estou recortando, além desses quadrantes dessas 3 câmeras, existe uma sala
que existe um instituto, que existe um bairro, que existe uma cidade, mas eu estou reduzindo isso a um olhar de quem? Do diretor, que no caso aqui vai ser o Fabrício. Quando ele for para a ilha de edição, por mais que a gente fale as coisas aqui, ele vai recortar e vai pôr aquilo dentro daquele olhar dele. Isso é algo que a gente só consegue ver isso na prática. E foi realmente no processo de montagem do meu filme que eu fui me enxergando e colocando a minha história. Eu vi que a minha história ia ser contada quando eu estava produzindo o filme, mas a intenção no começo não era eu contar a minha história. Não é eu falar do meu sentimento com relação, por exemplo, aos meus pais, quando eles me deixaram na minha primeira infância ter morado com os meus pais. Então, às vezes, para muitas pessoas, mas qual que é a importância de saber a história da Carla, dessas senhoras que são pessoas anônimas? Anônimas para nós, mas quem em casa não tem uma Joanas? Quem na família não tem alguém que renunciou a sua vida em prol de alguém? Entendeu? Então, na verdade, ter protagonistas anônimas foi proposital justamente para chamar a atenção, para que a gente pudesse olhar em nosso entorno. Aí, Carla, mas se você tivesse escolhido atores globais, que tinham história, que tem histórias bonitas e até de renúncia, talvez o seu filme tivesse bombado nas redes sociais. Tudo bem, mas não ia ser o propósito de você olhar para você mesmo e ver que na anonimidade a gente tem grandes protagonistas. E às vezes a gente dá margem para a mídia, né, para celebridades, para essas coisas que realmente nem sempre são benéficas para a nossa vida. Então perceba que sempre quando você vai produzir um filme ele passa pelo pensamento ideal e construção da narrativa do diretor, sob o ponto de vista dele. Carla, eu me lembro um pouco do filme, foi difícil criar algumas partes do seu filme, porque as senhoras gravarem, eu vi que tinha uma surda, outra que era cega. É difícil gravar um filme, um documentário? Sim, muito difícil. Primeira coisa que a gente tem que entender, a estrutura básica de um filme, de uma produção audiovisual, ela é a mesma para qualquer tipo de formato. Se você for pensar num curta-metragem, que são formatos de até 15 minutos, se você for pensar no média-metragem, que é de 15 minutos até 60 minutos, se você for pensar no longa-metragem, que são filmes acima de 60 minutos, independente dessas formatações aqui, a produção audiovisual, ela sempre tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. O que constitui a pré-produção? A pré-produção é toda uma estrutura que você precisa organizar antes de você filmar. Por exemplo, o que você faz? Primeiro você tem a ideia, você cria o roteiro, do roteiro você seleciona a equipe, você chama os protagonistas, você tem às vezes um diretor de arte, um diretor de cinema, um diretor fotográfico, você tem assistente de produção, você vai chamando toda uma equipe, criando todo um projeto de base, orçamentário, com uma direção executiva, ou seja, com um gerente de projeto para você produzir. Quando tudo isso está estruturado, e às vezes até mais algumas etapas que isso, você vai para a produção, que é essa parte que a gente está fazendo aqui, que é a parte da gravação, onde você já tem estruturado as perguntas, o cenário, as locações. Depois que tudo está filmado, você vai para a pós-produção, que aí tem a parte de edição, a finalização do filme, coloração. Se você pensa no longa-metragem de cinemas, de telonas, você tem estreias em cinemas, você tem a distribuição do filme. Se você pensa em vender a obra para um Extreme, por exemplo, Netflix, Prime e tudo mais, você tem que correr atrás dessas produtoras aí, né? Desses canais Extreme para você. Então, sim, perceba que você pode, dentro de uma mesma estrutura, pré-produção, produção e pós-produção, você ter uma equipe imensa, igual hollywoodiana e milionária, mas você pode ter, como eu, por exemplo, em Joanas, no caso, foi uma pessoa só, onde um filme de 45 minutos eu levei 3 anos para fazer isso. Então agora a gente vai começar mesmo a falar um pouco do filme Cara do Mar. Tem muita coisa a gente falar. É muito importante isso, a gente fala desse filme. Não é só uma animação, é algo que está em realidade do mundo inteiro. Que mudou na vida pessoal quando você assistiu o filme. O que mais te comoveu ao ver o filme Cara do Mar? Tá, o que mais me comoveu, o que mais me tocou é a coragem da criança.
Eu acho que a personagem principal, aquela menina que morava num orfanato, que estava abandonada pelos pais, que tinham perdido os pais, e que ela acreditava que os pais tinham morrido de forma heróica, né? Então ela tinha essa imagem, e ela foi para a vida sem medo. E ela encarou todas as dificuldades, mesmo que os adultos falavam para ela não ir, que ela não podia ir, ela foi escondida, né? Dentro do barril, lá para dentro daquele navio, um navio pirata, né? Um navio que ela ia encontrar monstros, e aquele mundo fascinava ela. Para mim foi muito encorajador, porque me toca aí a questão de cinema, porque eu fui uma criança muito medrosa, né? E a criança, ela tem normalmente essa liberdade que às vezes também o adulto não tem. E às vezes quando a gente cresce, a gente poda a nossa criança dessa coragem de ver o mundo. E tem uma frase no filme que ela fala pro loirinho lá, para aquele protagonista, o Jacob fala lá que quando ela descobre que o monstro, ela passa naquele primeiro embate, ela percebe que aquele monstro na verdade não é monstro, e ela fala para ele assim: Jacob, o mundo é muito maior do que você pensa, você não sabe tudo. E a criança fala para o adulto que ela não sabe tudo, e muitas das vezes a gente, como adulto, a gente é muito arrogante, a gente sabe que a gente sabe tudo, e dentro da nossa sapiência a gente sai fazendo as coisas abruptamente. Então eu aprendi muito com essa criança, com essa protagonista, de resgatar dentro de mim essa coragem de viver a vida da forma com que essa criança acreditava. Tipo assim, Carlinha, né? O que você queria ser quando você crescer? Quais eram os seus sonhos? E aí, às vezes, eu, Carla adulta, tô podando os sonhos da minha criança, que eram sonhos mais puros e verdadeiros. E isso está me trazendo infelicidade. Então, isso me pôs a pensar e me comoveu bastante a coragem dessa criança. E essa criança teve tanta coragem que ela mudou o ponto de vista dela, porque ela acreditava naquelas histórias de monstro, ela acreditava que os monstros eram maus, e depois foi ela que se tocou, falou: peraí, não é. E ela lutou contra o pensamento de uma sociedade toda. Mesmo que os adultos falavam para ela que não, que ela estava errada, ela acreditou naquilo que ela percebia do que era verdadeiro, para transformar o que é a realidade dela. Se ela não tivesse tido essa coragem, talvez o mundo encantado lá dessa ficção, né, dessa animação, continuaria sendo um mundo manipulado pelos adultos, pela nobreza, pela monarquia lá da época, né? No momento do filme, no começo do filme, a gente pensa que a Maisie é um pouco ingênua, mas ao longo do filme você vai vendo que ela tem um plano de mudar a cabeça do Jacob e a Sarah. Você acha isso também? Eu acho que esse plano que ela tem é bem tênue, né? Você percebe que você não tem nenhuma uma fala explícita que fala que ela tem um plano. Mas, na verdade, eu não sei se a gente pode dizer que a Maisie, né? Uhum. Ela é ingênua. Eu acho que, como criança, a criança, o que ela é? Ela não tem filtros, ela é educada pelo adulto. E fica bem claro no filme, a partir do momento que ela se toca da situação que ela está se envolvida, que ela vai nas obras, nos livros, e ela consegue ver nas obras o selo monárquico. E aí ela consegue perceber uma coisa que às vezes isso não é falado no filme, que a gente vivencia uma sociedade onde a educação ela é manipulada para atingir os objetivos de determinados grupos socioeconômicos do nosso país ou da nossa sociedade. Então, ali, o que aconteceu? A Maisie estava inserida em uma sociedade onde existia uma estrutura hierárquica governamental que introduziu uma educação para coibir o pensamento ou para restringir o pensamento daquelas pessoas. Então, a Maisie, na minha opinião, ela não era ingênua. E como criança, o que a criança fala? Ela absorve aquilo. Por exemplo, quando o pai te chama a atenção, quando criança, Caio, não sobe em cima da cadeira, senão você machuca. O que a criança faz? Ela obedece, sem ela pensar. Agora, como adulta, não, mas uma cadeira, se eu cair, eu não vou machucar. Então, a criança, ela não tem filtro. Tudo aquilo que você fala para ela que é verdade, a criança vai acreditar. Até que essa criança
pode passar a crescer e no crescer ela vai de encontro com outras realidades. Por exemplo, enquanto ela estava só dentro do orfanato, do mundo dela, lendo livro, ela tinha uma visão. Quando ela foi para a vida, ela teve contato com outras pessoas e vivendo a realidade, ela teve a capacidade de racionalizar e por ela mesma começar a tomar as suas próprias conclusões. E aí sim ela falou assim, bom, deixa eu tomar uma linha de conduta. Ou eu continuo acreditando que existem monstros e que os monstros, na verdade, são os que estão no mar, ou que na verdade os monstros são aqueles que estão na Terra. E aí foi que eu acho o que aconteceu. A gente vê que o filme ele trata muito bom, mas não é muito falada. Mesmo que trata algo bom, não é falado. Sobre as duas mulheres negras, eu acho que tem mais dois, uma mulher e outro, que são negros, só que são excluídos, vamos dizer assim, sobre o racismo. O que você acha que o filme trata sobre mulheres negras no racismo, nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Então, a gente vai percebendo que ao longo das produções audiovisuais, sejam elas de animação ou não, a gente está tendo muitos protagonistas negros, né? Heroínas até, saindo daquele padrão de Branca de Neve, né? Indo realmente para um estereótipo mais onde há uma identificação de uma representatividade diferente daquela que a gente tem. Então, eu vejo que o filme, ele traz aspectos muito positivos com relação a essa causa de combate ao preconceito, ao racismo, até porque a gente percebe que numa das protagonistas lá, além dela ser negra, ela é um capitão manco, né? Então, tipo, em vez do capitão ser manco, ela que é a primeira imediata lá, se me fale a memória, né? Ela que é a fiel escudeira, né? Sim. E ela que tem a perna de pau, ou seja, existe aí uma transferência de papéis para levar também essa referência de só o masculino liderar, de só o masculino dar confiança e disso às vezes ter também só uma questão do branco e também, entendeu? E aí a gente percebe, né? Mas mesmo assim a gente tem, por exemplo, os personagens negros, você tem uma produção americana, um homem teoricamente loiro, branco, bonito, e você tem uma criança que é negra, a gente pode considerar a Nessie negra, né? Ela é negra, então foge ao padrão daquilo que a gente vê comumente, não tem aquele clichê daquele casal romântico, aquele romance, que na verdade o relacionamento ali se dá entre o Jacob e a Maisie. E a Maisie, exatamente. Não a Sarah e a Maisie. E não a Sarah e a Maisie, exatamente. Cara, você se emocionou e chorou em alguma parte do filme? Desse filme especificamente? Não, eu não cheguei a chorar especificamente nesse filme, não. É a segunda vez que eu assisto ele. Eu assisti ele há um tempo atrás, depois, antes de bater esse papo, eu fiz uma releitura dele, eu assisti ele novamente pra gente bater um papo aqui. Mas, como todo filme, por que a gente se identifica com o filme? Isso é característico de todos os filmes, porque o filme toca as nossas emoções e as nossas memórias no nosso subconsciente. Então, o que acontece, Kai? Muitas das vezes, é por isso que a gente fica vidrado no filme, a gente não quer nem levantar para ir no banheiro, beber Coca-Cola e comer a pipoca com o olho vidrado. A gente torce pelo protagonista, a gente torce para que aquele vilão morra, né, para que aconteça alguma coisa, a gente sofre bastante. Mas por quê? Porque mesmo que lá esteja imagens diferentes, o que está sendo vivido é ali uma história. Por exemplo, quem nunca viveu uma história, um momento de abandono na vida? Quem nunca sonhou em ser alguém herói na vida? Quem nunca quis vencer algum monstro, mesmo que seja esse monstro interior e inconsciente nosso, entendeu? Então tudo isso são coisas que a gente traz no nosso interior, só que a gente não dá nome para isso. E a imagem do cinema, ela consegue fazer com que a gente, isso não existe, obviamente, mas que a gente adentre na película e a gente se transforma em um super-herói ali, né? E a gente vença e torça por aqueles protagonistas. Cara, você botaria algo do filme, alguma cena, algo que falou, não, essa eu podia outra coisa, ou essa eu cortava do filme. Eu deixava o filme, deixava o filme seguir, não ficasse dessa cena. Você mudaria alguma coisa? Então, essa realmente é uma pergunta muito difícil e até
muito peculiar e a gente tem que tomar cuidado com ela, e vou te explicar por quê. A gente, quando é cineasta, ou quando a gente tem um conhecimento técnico sobre qualquer assunto, quando a gente vai olhar alguma coisa com um olhar técnico, a gente sempre vai colocar alguma coisa que pode ser melhorado, ou que na nossa visão a gente faria diferente. Por exemplo, como eu falei, um filme, ele tem o seu viés. Quando eu assisto um filme, por exemplo, por eu ser cineasta, eu saber da curva dramatúrgica, eu leio todas as partes do filme tecnicamente antes de sentir o filme. Então é natural que a gente chegue no filme e fale assim, poxa, essa cena, se o enquadramento dessa cena fosse assim, daria uma outra emoção. Não, aqui eu cortaria aquela fala ali, porque aquela fala ali contou demais. Mas, aí nesse aspecto, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente falta até com a ética profissional, porque sabendo que cada filme é o olhar do seu diretor e também sobre o viés orçamentário que esse filme tem. Por exemplo, Joanas, que é o filme que eu fiz, se eu tivesse um orçamento, ele poderia ser 10 vezes melhor do que ele foi, né? No sentido, porque eu era inexperiente, era a minha primeira produção, eu não tinha orçamento. Se eu for refazer esse filme daqui 10, 20 anos com orçamento, ele vai ser um outro filme de uma outra categoria, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para esse olhar crítico. Mas como eu falei, eu prefiro, em vez de falar de qual cena que eu tiraria, eu gostaria de ressaltar uma cena que eu acho que ficou muito bacana pra gente e que foi uma cena que foi construída sem fala, mas foi um plot point assim, muito genial do diretor, quando ele coloca a Maisie caindo a ficha para ela de que realmente aqueles monstros não eram monstros, e ela encontrando dentro da literatura que ela era apaixonada, né, o selo monárquico lá, ou seja, ela conseguiu entender ali e passou para o telespectador que ali, sem fala nenhuma, que houve uma construção de interesses políticos da época, daquela comunidade, daquele Vale Encantado, para manipular o pensamento de uma população em detrimento da vontade dessas pessoas, para que elas pudessem acreditar que quem era o monstro eram os monstros e não os monstros reais, era, na verdade, a nobreza. E isso nos faz refletir o quê? Sobre a nossa própria sociedade hoje, sobre aquilo que nós vivenciamos e como nós estamos 24 horas por dia sendo manipulados, né, por um sistema político que nos conduz, né, de uma forma para que a gente acredite em verdades que às vezes são a pura mentira. Entendeu? Então isso nos leva inconscientemente a essa reflexão. A cena que eu mais me identifiquei foi quando começa a tempestade e a Maisie e o Jacob estão no corpo da gravata vermelha. E aí começa a tempestade e eles vão pro nariz dela. Pra dentro do corpo. Isso. Eles estavam de fora e vão pra dentro. Isso. Porque lá o Jacob percebe que a guerra que ele está lutando não é a gravata que está fazendo. São os homens, são ele próprio. Não só o Capitão Corvo, mas ele, entendeu? E você percebe que a bravata ali, naquela cena, mostra para ele um mundo submerso. Sim. Que ele não conhecia. E é um mundo tão bonito quanto aquele que ele conhecia lá. Sim. E que ele achava que era um mundo de monstros e na verdade não é. Não é. Então, percebe que o filme ele dá perspectivas diferentes? Sim. Né? Então, é um filme muito inteligente. Parabéns pela sua análise, tá vendo? Cada um percebe uma coisa de acordo com aquilo que tem. Perfeita a sua análise. A gente não falou um pouco do Capitão Corvo, a gente falou da Maisie, do Jacob e da Sarah. O Capitão Corvo, ele é movido por vingança. Como você acha que a vingança ela vai na vida do Capitão Corvo até ele não saber o que ele está fazendo, mas se querer matar a gravata? Perfeito. Ali, quando a gente percebe, no início do filme até, onde o Jacob lá conversa com o capitão, e ele conta que há muitos anos atrás ele perdeu o olho por conta da bravata. E ele vai perseguindo, né? Desde então, até ele conseguir encontrar a bravata vermelha, né? Para poder matar ela. E aí, nisso, ele vai colecionando o quê?
monstros, né? As matanças do monstro, mas sempre com o objetivo de chegar até aquela bravata. Então, ali a gente percebe desde que existe uma saga do antagonista, né, desse vilão, ou seja, a gente já percebe desde o início que existe uma construção de uma história, existe um porquê que ele, mesmo que sendo, entre aspas, só o olho, aí a gente não sabe como é que foi essa luta, de por que ele perdeu esse olho, né, de como que essa bravata estava envolvida ali. Mas, realmente, na vida da gente, tanto na vida da gente quanto na vida do capitão, a gente percebe que o ódio dele, né, por essa pessoa, entre aspas, por esse monstro que tirou o olho dele, tira dele também um senso de razão, de pensar do porquê que isso aconteceu, e ele acaba entrando numa trama muito maior, porque ele vai na história atrás de uma feiticeira, né, e a feiticeira é muito clara no filme, ela fala assim, olha, muitos vêm aqui atrás de mim, querendo que eu realize as coisas para eles, mas sempre quando eu realizo as coisas para eles, todo o azar, acho que ela fala isso, né? Toda a quantidade de azar vai acontecer na sua vida, mas mesmo assim ele quer o antídoto para poder envenenar a bravata vermelha, para poder o quê? Poder se vingar. Mas mesmo assim a vingança dele não é só uma vingança por conta do olho. A gente percebe que isso acaba sendo uma desculpa, porque se fosse só por conta do olho, naquele momento ele teria matado a bravata. Mas na verdade, o que ele faz? Ele só permite que o veneno fique lá um pouquinho e leva a bravata lá para o meio da comunidade, pro castelo, para ele ostentar aquele feito dele lá. Então, na verdade, será que realmente ele queria matar aquele monstro por conta do olho dele? Ou não? Então, assim, a gente tem que começar a perceber em nós quais são os nossos objetivos e por que a gente está tão fielmente seguindo tal objetivo, se isso é coerente ou não, entendeu? Entendi. Sobre o olho, o filme não fala especificamente sobre o olho, mas a gente pode pensar, se a gente for avaliar esse negócio do olho, talvez nem foi a gravata vermelha que matou o olho. Exato, que tirou o olho dele. Exatamente, perfeito, porque às vezes foi uma questão de uma luta, sim, que às vezes eles se envolveram nisso e aconteceu. Quantas vezes na vida, Caio, a gente fica magoado com alguém por conta de um mal-entendido? Um amigo meu que fala que mal-entendido é pior do que guerra, porque você desfaz uma guerra, mas mal-entendido, você desfazer, você vai uma vida inteira, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção, porque às vezes é uma interpretação. Às vezes eu tô aqui caminhando com você, de repente a gente vai descer a escada junto, sem querer eu tô com pressa, eu esbarro e você cai, nossa, mas a Carla me derrubou. E na verdade a Carla nem estava com nada. Aí você não quer mais conversar comigo, entende? Então o ser humano entende isso, então a gente tem que prestar atenção com seriedade, com serenidade. Aconteceu alguma coisa? Por que aconteceu? Como é que foi? E depois falar assim, olha, a gente erra. Dentro de uma sociedade, mesmo a gente sendo companheiros, colegas de trabalho, professores e alunos, pais e filhos, se a gente está vivendo em comunidade, a gente vai ter erros e acertos. E aí a convivência é a gente saber o quê? Conviver com os espinhos dos outros para que os outros convivam com os nossos próprios espinhos. Talvez o capitão ficou sem o olho, mas ele pode ter tirado quantas vidas de quantos monstros ali. Aí será que quem ali era o monstro de quem? Entendeu? Será que ele é a fera, não? Exatamente. Exatamente. É uma reflexão para a gente. Então, quantas vezes a gente, no senso de justiça nosso, a gente se torna mais monstro do que aquele que a gente chama de monstro? Para a gente finalizar esse podcast que está assim, um surreal, tá incrível, eu quis fazer uma pergunta. A gente falou um pouco de vários personagens, mas vou focar em alguns, que são os principais. O Jacob, o indeciso, o Capitão Corvo, cheio de raiva, a realeza, cheio de mentiras contadas por livros, e a Sarah, fria por fora, não por dentro, porque ela tinha, no fundo dela sabia que tinha um sentimento pelas feras, ela não queria matar as feras. Você pode falar um pouquinho desses personagens? Então, isso que você me falou aqui me lembrou muito dessa questão da Sarah, né? Ela
ela era tida desde o início do filme como se fosse a pessoa de total confiança, né? Tudo que você fosse delegar algumas coisas para ela cumpria fielmente. Mas lembra que naquele momento, quando até mesmo antes da Maisie ter certeza de que as feras, né, não eram realmente feras, e ela vai conversar com ela e ela fala assim, eu sei. Isso nos remete você vê, a obra, ela traz personagens centrais, assim. Quantas pessoas que a gente tem na nossa sociedade que sabem que estão fazendo errado, mas fazem porque tem que cumprir ordens, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, a obra toda, ela vai retratando isso. Então, a Sarah, realmente, eu acho que ela não era uma má pessoa, ela era muito habilidosa com as facas, né? Ela tinha uma capacidade de liderança muito grande, ela tinha uma postura muito bonita dentro do filme, que transmitia essa confiança, e a liderança comunicava para todo mundo que ela realmente era o ponto de confiança ali. Mas ela, no fundo, ela sabia que o grande vilão ali não era os monstros, era as pessoas, mas ela estava cumprindo ordens. Então, o filme ele vem retratar uma parcela da sociedade que sabe que está errado, mas mesmo assim a gente vai trabalhar nessa linha aqui. Eu não sei, você achou o Jacob indeciso? Por que você achou ele indeciso? Porque você vê que desde pequeno ele era manipulado pelo Capitão Corvo. Então, quando ele encontra a Maisie, ele fica entre os dois lados, ou a Maisie ou o Capitão Corvo. Então, deixa eu te explicar uma coisa assim. Tudo bem, a sua interpretação, a sua análise, ela é bacana, mas o que acontece? Pensando nisso de um aspecto mais dramaturgo, pensando muito nessa linha de dramaturgia mesmo, da curva do herói, da jornada do herói, na verdade, porque querendo ou não, apesar de a gente ter a Maisie, a gente tem ali o Jacob como sendo também um protagonista ali. E sabe-se que tanto o Jacob quanto a Maisie, eles foram órfãos. E quem acolheu o Jacob na infância, justamente numa luta entre o capitão e a bravata vermelha, né, na mesma infância, até que a Maisie fala, olha, você com a minha idade, você já estava no mar, né? Então, assim, é um mundo que ele conheceu, depois que ele foi abandonado, foi o pai que ele conheceu, foi o Jacob. O Jacob não, foi o Capitão Corvo. Então, mais uma vez, a criança, ela é inserida dentro de uma realidade e ela não pode fazer nada com aquilo. É aquilo que ela tem e ela vai absorver. Mas mesmo assim, a gente percebe que desde o início, o protagonista, ele é corajoso, ele é destemido, ele enfrenta os monstros, mas ele tem os conflitos internos dele ainda que estão por se resolver. E, na verdade, o que acontece com o relacionamento do Jacob com a Maisie? A Maisie é esse provocador dessa mudança. Por que ele fica indeciso? Ele fala assim, eu vivia acreditando numa coisa o tempo todo. Aí chega uma menina e fala que isso não é verdade. Você, por exemplo, eu falo para você que colocar a manga no leite mata. A gente, quando era criança, a gente ouvia isso. Você não pode comer manga depois de você tomar leite. Aí, tudo bem, você passa a vida toda acreditando que isso é verdade. Aí vem alguém e fala assim, não, você pode colocar manga no leite e fazer vitamina. Você acha que você vai de uma hora para outra? Então você tem um período ali, e ali o que aconteceu ali foi o conflito que existe. Então todo herói, numa jornada dele dentro do filme, ele tem um conflito, onde ele fica balanceado, onde ele fala assim, eu não vou, né? Eu não quero, ou eu estou no fundo do poço. Então, para ficar mais interessante, instigar o nosso interesse, é preciso que ele tenha um ponto de retração. Então, por isso que em muitos momentos, quando a Maisie falava para ele e fala para ele não machucar a bravata, não luta com ela, que ela percebeu no olhar entre ela, né? Foi ter uma relação de olhar, ele já não percebeu porque ele era adulto. Ele estava indo no impulso, ele estava indo na briga. Ele não vai acreditar. Então, é importante esse período para a história, para aprender a nossa intenção e nos levar para frente. Então, você não chama de Jacob de indeciso. Não, para mim não. Ou você chama ele, por exemplo, de uma evolução grande, vamos pensar assim. Presta
atenção, vamos lembrar da jornada do herói. Quando você vê um filme do Homem-Aranha, do Peter Parker, Sim. ele se torna Homem-Aranha na primeira cena do filme? Não. Na primeira metade do filme? Não. Ele tem toda uma jornada onde ele se descobre, primeiramente, Homem-Aranha, depois ele descobre o vilão, depois ele luta com o vilão derruba ele vai para o fundo do precipício, ele acha que ele não vai se recuperar, de repente ele tem uma força sobre-humana e se reergue dali, aí ele vai ter uma luta épica e aí o filme finaliza. Sim. Gente, estrutura dramatúrgica, isso aqui é o Sid Field puro, isso aí, todos os filmes de Hollywood, eles têm a mesma estrutura dramatúrgica. Você vê um filme, você vê todos os filmes. Todos os filmes de herói, ele tem toda essa estrutura que eu tô te contando aqui. E do Jacob não foi diferente. Ele era um cara bacana, mas ele lutava contra os bonzinhos. E o que ele fez? Depois, qual foi a luta épica dele? Foi contra o monstro? Não. Foi contra o capitão. Eu lembro até de uma frase que o filme falava: ser bom talvez seja errado, não é? O bom, o certo, talvez o certo esteja errado. Sim, ele fala isso mesmo, é verdade. Mas é isso. Então, ou seja, ele acreditava numa verdade, que na verdade era uma mentira. E na verdade, essa luta épica do herói que eu conversei, que às vezes no Homem-Aranha é contra o doente, contra o Octopus ou outro monstro, na verdade ele fez contra o Capitão. Né? Ele fez ali naquela cena, quase cena final ali contra o Capitão, onde ele encontrou com o Capitão ali e ele realmente tomou a decisão e ele enfrentou a sociedade e o que ele fez? Ele quebrou aquele arpão. O símbolo de quebrar aquele arpão é onde ele assumiu aquela responsabilidade que agora não vai haver mais perseguição aos monstros. Que ele fala, doeu muito. A pergunta, doeu muito, porque dói. Dói, exatamente. Mudar dói, né? Dói. Dói. Olha, Carla, foi muito bom estar com você hoje. A gente conversou de várias coisas muito importantes que a gente vive no mundo, né? A companhia do Fabrício também foi ótima. Sempre. Sempre ótima. E foi um momento muito gostoso. Muito obrigado, Carla. É isso. Eu que agradeço a oportunidade, a lembrança de vocês terem me convidado. E que espero que a minha singela contribuição possa instigar as pessoas a assistirem não só o filme, né? Mas também o meu filme também. E também possa aprender um pouco mais sobre a produção audiovisual. Se você quiser ver o filme da Carla, vai estar no link da descrição aí embaixo. A gente vai pedir pra Carla mandar o link pra gente. Chama Joanas. Alguém se lembrou de mim? Alguém se lembrou de mim? É isso. É isso, gente. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu nunca pensei que eu ia fazer esse podcast dar certo, mas deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Comenta o que você acha e eu tenho uma pergunta para você e você pode responder, que é uma pergunta fácil e que se você ver o filme você vai saber me responder. E deixa nos comentários também. Me fala sobre qual a melhor cena para você, qual cena você mais gostou. Fala aí. Esse podcast foi assim, surreal, eu quero que você comente. Esteja com a gente e tchau, fui!